abrir o ano aí com a Lívia e com Elaine, uma frente de liderança feminina, né? Porque a gente sempre prioriza liderança feminina, uma vez que os campos industriais, que queira ou não, é bastante masculinizado. Então a gente sempre traz referências femininas, porque a gente também tem grandes mulheres dentro do nosso programa para cada vez mais estimular e inspirar. Então, esse ano abrimos com elas duas, espero que vocês gostem, né? Vamos ter aí mais 2 edições. Aproveitem, sempre é um momento muito único e de integração, né? Da gente se conhecer, montar novas comunidades. Então, sejam muito bem-vindos e espero que aproveitem e usufruam o máximo desse momento. Passar aqui para o Romulo. Ok, Paulinha. Salva de palmas para Paulinha. Obrigado, Paulo. Vamos lá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Estou um pouquinho rouco porque passei hoje em dia, reunião de Sobral, cheguei agora. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria muito grande. Na verdade, o Talent Day faz parte de um grande sonho nosso. É um sonho que foi acalentado há anos atrás, foi maturado antes da pandemia. Eu já paro para tu começar. Estava gostando já da música. Bom, e foi antes da pandemia, mas nós tivemos a pandemia, aproveitamos para maturar o programa e o programa já é uma realidade. Nós estamos na 2ª turma, né? Estamos muito felizes com a quantidade de parceiros nossos, empresas, que estão participando desse programa, né? Já estamos aí levando esse programa para fora, a partir do ano que vem ele vai ter a 1ª turma em Pernambuco, outra grande parceria nossa, né? Estamos ainda além da fronteira, mas eu sempre disse até para os meninos que já estiveram comigo, que esse é um sonho pessoal, né? Nós sempre tivemos um gap muito grande no que diz respeito à formação acadêmica e o business, né? Eu fui um privilegiado na minha história, na minha trajetória profissional, porque eu vivenciei muito essa experiência e por já estar trabalhando em empresa. Então a gente modelou, tá certo, esse laboratório desse formato. Então é um laboratório que a gente tem muito carinho, tanto é que nós decidimos estrategicamente que sempre vamos ter uma turma, uma quantidade de limite, nós estamos com a capacidade máxima da nossa turma, porque exatamente dar essa atenção, esse cuidar, né, e suportar, digamos assim, as áreas de RH, para que elas também se sintam à vontade, confortáveis, saber que nós estamos tendo acompanhamento permanente. Então esse é um dos nossos desafios de fazer realmente isso no case. Provavelmente ano que vem nós vamos estar na CBTD já apresentando, né? Temos novidades, a CBTD está vindo para ser nosso parceiro aqui em alguns projetos e mais a gestão de RH. Então nós vamos ter o privilégio de via CBTD ter as melhores práticas, os melhores cases do Nordeste, como eles já fazem no Brasil, e gestão RH nós vamos escolher os melhores profissionais de RH também da região para competir com a nacional. Todas as duas vão competir com a nacional, tá? Quero agradecer antes disso ao meu time, né? Basta ver que eu pegou hora dessa, graças a Deus. Então eu queria realmente não só Paula, mas Paula, Bia, Gabi que estão por aí. Então uma salva de palmas para esse time maravilhoso. Mas a Camila, que é a nossa mentora, né, do grupo, a Camila depois está aqui. E quero, Paulinha, te dar uma notícia, certo? Que é bem simples. Nós vamos mais ter 3 Talent Days esse ano. Todo mês, a partir de agora, nós vamos ter um Talent Day. Depois tu respira, tá? Mas vou explicar um pouquinho por quê, gente. A intenção do Talent era principalmente trazer esse grupo. A natureza do Talent é troca de experiências e principalmente network. Eu quero que esses jovens, esses meninos, possam compartilhar de outros gestores que vão estar aqui, né, e de outros convidados especiais. Nós tivemos com Ticiane, presidente da Poli, tivemos com o Severino Neto, presidente do São Luís, com Cida Alvoar, tivemos Luana Façanha, Cíntia da Cearense, nós trouxemos gente. Hoje eu fechei, por exemplo, o diretor industrial Brasil da Grendene, juntamente com o da BitV, que vão falar sobre, por exemplo, os desafios da tecnologia e pessoas dentro de uma nova realidade, né? Fazia tempo que eu ia lá, eu trabalho há muitos anos, e eles vão mostrar hoje todo o processo tecnológico, como eles evoluíram. Nós vamos trazer, provavelmente, Deus Max já confirmou, o dono da PagMeiro, juntamente com o Beto Studios, para falar sobre empreendedorismo.
Então, não cabe 3 encontros, entendeu? E muitos dos colegas às vezes não podem estar, principalmente os meus, por causa de uma aula ou algo parecido. Então, a gente vai democratizar isso e é uma forma também de trazer mais espaço para os demais colegas. Nós vamos ter que ver outros espaços, porque não estamos mais suportando fazer o evento aqui nesse limite. Então, vamos ver o que vai fazer, ok? Vou estar, daqui a pouco vou apresentar melhor esses 2 anjos que se dispuseram estar aqui com a gente, tá certo? São pessoas expoentes nessa área, tão importante. Vamos bater esse papo, vou abrir para vocês também, todos vocês fazerem perguntas. Eu vou só canalizar uma vocação, mas antes vai ter um vídeo aí, que o Paulinho vai apresentar. Fica à vontade. E hoje a gente praticamente está começando a nossa segunda semana de nossa primeira foi muito efetivo. A gente alcançou resultados mais até do que esperávamos. Tivemos uma contratação 100% dos trainees. Então, estamos muito empolgados com a segunda turma. Agora recebemos oficialmente nossos estagiários, nossos talentos da Três Corações. Nossas expectativas estão altíssimas aqui, com muito crescimento, muito aprendizado. Nós estaremos aqui sempre acompanhando eles nessa trajetória e vamos para frente, que a jornada aqui é longa. Salve de palmas. Deixa eu só falar um pouquinho do que é também, porque tem muitos colegas que estão aqui. Eu queria agradecer a participação de alguns gestores, diretores que estão aqui com a gente. Só ratificando, né? O projeto ele foi montado para uma realidade de estágio. Nós tivemos a felicidade por anos trabalhar muito em programas, inclusive de trainees, em alguns grandes grupos. E a gente viu que existia esse gap também. É sabido hoje que nós vamos ter, já estamos tendo um blackout profissional, tá? Principalmente pelo esse novo momento comportamental do mercado dos novos colaboradores, e a gente observava que isso era uma forma de facilitar esse processo, né? Pega esses jovens um pouquinho mais novos, né, dentro do contexto. Estamos tendo o privilégio aqui também, pessoal, de ter um grupo especial que está com a gente. Queria agradecer a todas as empresas por confiarem no nosso trabalho, né? É bom ver a família crescendo e é gostoso ver essa repetição. Belfort já teve ano passado, já disseram que faz parte agora do orçamento deles, né? A 3E Engenharia, né? Quer dizer, foi TBN, Filatos, todos eles participando com efetividade. Mas nós estamos tendo o privilégio, né, graças a uma grande parceria de uma empresa que a gente admira muito, que é o Grupo Avoar. Então nós temos também aqui, além dos talents, né? Mas nós temos esses belos jovens também que são trainees, né? A galera está espalhada não só aqui no Ceará, né? Morada Nova, Fortaleza, mas também em Minas Gerais, Rio da Prata e mais BH. Então, eu queria também dar boas-vindas para eles. E eu queria uma salva de palmas para todos esses jovens aí que estão sofrendo. Mas vamos no que interessa, né? Nós viemos aqui hoje para prestigiar. Quero mais uma vez agradecer a Elaine, Lívia, pela participação nessa presença marcante. Lembre-se, aqui é uma roda de conversa. É claro que a gente bate um papo aqui só para brifar alguma coisa, mas vamos ficar bastante à vontade, tá certo? Nós vamos estar com as duas meninas maravilhosas aí, até pelo menos aí por volta de 8h30, certo? Às vezes estica porque vocês querem, né, perguntar mais alguma coisa, mas fique bastante à vontade. Então, eu vou começar primeiro agradecendo mais uma vez. Só para vocês saberem, são duas grandes gestoras que estão à frente da área de marketing. Elaine, já conheço também de longas datas, a Lívia é mais recente, mas a Elaine
conheço de outros grupos, eu vou querer que ela fale também. Hoje, ela é a gestora responsável pela área do Grupo Fortes Tecnologia, um grupo que tem uma atuação muito grande a nível Brasil, né? Muitas das nossas empresas, inclusive, são parceiras da Fortes, que é a empresa que eu vi nascer também, tá certo? Maravilhosa. Os meninos, Sabino, Carlos, né? Jorge e mais os novos que estão lá, né? Muito bom. E Lívia veio no grupo, está no grupo há anos, mas um grupo que não para de crescer. Quantas empresas já? 6 empresas, que é o Grupo Meireles e Freitas. Né? E eu quis trazer porque é muito desafiador o papel delas dentro de uma realidade dessa, porque uma coisa é trabalharmos com marketing ou comercial, uma empresa de produtos e tal. É muito desafiador quando a gente vai para serviços, né? E produtos voltados para esse serviço. Então, eu acho que tem muito aí que a gente conversar. Então, eu vou deixar vocês à vontade para iniciar, qualquer uma. Geralmente se apresenta, fala um pouquinho da empresa, eu também, depois a gente abre para alguns bate-papos, algumas conversas, tá bom? Fique à vontade. Posso começar? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Prazer estar com vocês. Primeiro, Paulo, obrigado pelo convite. Obrigada, Roma. Todo mundo, né, Elaine, prazer estar com você. Ele conhecendo, que eu ainda não conhecia, mas já tinha ouvido falar. Então, bem, né, que é importante. Então, é um prazer estar com vocês aqui também, conhecendo vocês, conhecendo o ambiente. Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, me apresentar profissionalmente, para mim é sempre uma grande honra, porque a parte profissional da minha vida é uma parte muito importante. Foi algo que desde muito novinha eu priorizei na minha vida, eu sempre priorizei muito minha carreira. Então, comecei ali com 17 anos dentro da Faculdade de Publicidade e Propaganda da UFC, trabalhando desde que eu entrei. Então, eu ia nas lojas ali do Shopping Benfica e oferecia meus trabalhos de graça, né? Ou então me dei pelo menos R$100, que eu compro o McDonald's. Então, assim, ia oferecendo os meus serviços e tive uma grata aprovação de estágio no Grupo Marquise, com 18 anos mais ou menos. Entrei no Grupo Marquise como estágio, inclusive passei numa seleção onde tinha pessoas do 8º, do 9º semestre, e eu estava ali no 3º semestre, então foi algo extremamente desafiador assumir uma vaga em um grupo tão gigante. Para quem não sabe, o Grupo Marquise é um grupo que tem também um leque imenso de empresas, são mais de 11 verticais de negócios e era no Brasil inteiro. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava com serviços ambientais, com recolhimento de lixo, tinha obras públicas, tinha incorporação, tinha hotel, tinha rádio, tinha TV. Então, assim, eu sempre digo, eu trabalhei em 2 empresas da minha vida, mas uma tinha 11 negócios e outra tem 6. Então, assim, se você juntar, né, é uma bagagem bem, bem bacana. Então, o Grupo Marquise, comecei como estagiário, foi me desenvolvendo. Trabalhava muito, primeiro com a parte de designer, e depois passei para eventos. Sempre gostei de me movimentar e aprender. Então, assim, se eu não sabia daquilo, eu dizia, mas chefe, eu posso aprender? Deixa comigo, deixa eu entender como é que faz. E aí eu ia conseguindo ter mais experiências. Então, por isso que eu acredito que eu consegui ir para tantas áreas na minha carreira, né? Porque eu consegui sempre me inserir por curiosidade e por vontade realmente de aprender sempre coisas novas. E passei 4 anos no Grupo Marquise, saí de lá como analista, né? Então fiquei 2 anos ali como estagiária, um ano e pouquinho como auxiliar, depois assistente. E aí, quando eu conquistei o cargo de analista, poucos meses depois, eu fui convidada pela Meireles e Freitas para inserir. Na época, eu saí de um grupo imenso, que faturava 1 bilhão por ano, mais de 1 bilhão por ano, para ir para uma empresa que estava em ascensão, já tinha uma trajetória bacana. Na época, eu acho que tinha 45 menos 11. A grávida não está conseguindo, gente, fazer mais cálculo assim de cabeça uma hora dessa. Não dá. Mas na época eu tinha lá uns 30 e poucos anos, 34 anos, obrigada, Robo, e fui conquistada, né? O CEO da empresa me chamou e ele viu em mim uma menina de 22 anos com um potencial enorme e ele disse, quero você para vir para minha empresa e montar o marketing da minha empresa. E eu fui muito atraída por esse sonho de ser gestora. Eu amava já a gestão, já tinha uma gestão ali de alguns assistentes, estagiários enquanto analista.
e eu queria muito, né, crescer nesse caminho. E realmente muita gente disse, você é louca, mas eu disse, não, eu vou porque eu estou apostando na minha carreira em algo diferente, em algo que eu acredito que seja o melhor para mim. E também eu vejo que isso foi muito importante, assim, sempre buscar o que era melhor para o meu crescimento, não necessariamente um cargo melhor, um salário melhor, um ambiente melhor, mas buscar o que era melhor para o meu crescimento profissional, tanto técnico como nas competências em geral. E aí fui para a Meirelles como analista, começamos muito forte no endomarketing, ganhamos o Great Place to Work por diversos anos seguidos, exatamente por esse trabalho, né, que foi feito. Em seguida, a gente foi muito forte para feiras, eventos, captação de leads. Montei um projeto de junção do marketing do comercial com a pré-venda. Era algo muito novo na época, SDRs, praticamente ninguém falava no mercado. E eu montei esse projeto, o Dr. Venâncio apostou. E a gente começou a trabalhar também com o processo comercial unificado. E aí eu entrei na área de vendas, foi ali que eu vi que eu sempre fui um pouco vendedora. Quando eu bati lá na porta das lojinhas do Benfica, já era uma venda, né? E eu nunca tinha parado para pensar. Então, foi algo muito bacana, porque a gente cresceu. Hoje, para vocês terem ideia, a gente começou com um SDR. Hoje eu tenho uma equipe de 35 SDRs para todas as empresas do grupo. Na minha área, quando eu entrei na Meirelles, nós éramos 2 pessoas, eu e mais uma. E hoje nós somos mais de 86 pessoas. Eu parei de contar no 86, fala até mais, né, Mário? Eu nem sei, depois tu olha no grupo e tu me avisa. Mas eu parei de contar nas 86, que já não dá mais. Então, assim, realmente foi um crescimento que a gente foi tendo junto com a empresa, né? A equipe foi tendo um crescimento junto com a empresa e o meu crescimento também. Então, passei por todas as fases, coordenadora, gerente, head, e recentemente fui promovida para diretora. Acho que não faz nenhum mês, gente, eu não atualizei nem o LinkedIn. Se vocês forem lá, ainda tá como head, porque eu sou péssima para me vender nas redes sociais, gente, horrível. É engraçado, né, que toda vida que a gente trabalha na área de marketing, o pessoal procura que a gente esteja totalmente atualizado nas redes sociais. Quando você tá lá na parte da execução, mesmo assim, né, no executivo, você esquece as redes sociais fácil. Exatamente. Então, assim, ainda não atualizei, mas vou atualizar, porque eu tô querendo fazer um textão. Porque, para quem não percebeu, eu estou grávida, então fui promovida num momento muito, muito bonito da minha vida, muito especial. E aí tem que ter um textão, né? Não dá pra ser qualquer texto. Olá, rede, fui promovida, não. Tem que ser realmente um texto digno dessa promoção. E, enfim, alcancei algo que eu sempre sonhei, mas quero alcançar muito mais, né? Então, poder hoje estar em uma empresa que me permite criar setores, criar áreas. Hoje a gente não tem só a área de marketing e vendas, a gente tem marketing, vendas, SDRs, produtos. A gente trabalha dentro da área também. Tem uma agência de marketing que trabalha para mais de 100 escolas do Brasil inteiro. Então, assim, foram muitas coisas que foram sendo criadas. E aí muita gente me pergunta, Lívia, mas só 2 empresas? Eu digo, se eu for te contar quantas empresas, são muitas. E o bacana são vários negócios. Então, ao mesmo tempo que você está pensando em tecnologia, a gente tem uma empresa de tecnologia, você está pensando em uma parte de serviços, você está pensando em uma fintech, que é outra pegada, né? Uma pegada bem mais ágil e diferente. Então, é um leque de empresas e que eu me orgulho muito da trajetória por saber que eu confiei a minha carreira nas pessoas certas, ao mesmo tempo que eu sempre fui dona da minha própria carreira. Então, eu acredito muito nisso, assim, ninguém é dono da sua carreira, apenas você. E eu tomei de conta da minha carreira desde o início e optei e tomei decisões para que a minha carreira sempre estivesse não com o melhor cargo, não com o melhor salário, não com o melhor ambiente, como eu falei, mas tivesse a melhor oportunidade para eu me desenvolver e principalmente eu me sentir feliz no que eu faço. E hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz no que eu faço. Sei como é que vai ser 4 meses, né, de licença, estou ainda trabalhando isso em mim, mas vai dar certo. Meu marido está ali, eu espero que ele não tenha escutado essa parte. Acho difícil não ter escutado. Muito bem, eu vou pegar depois esses ganchos, nós vamos falar muito do tema da questão do protagonismo. Eu achei legal, Lívia, que você já trouxe aí algumas reflexões boas. Elaine, com você agora. Vamos lá. A Lívia passou aí 2 empresas, mais 2 empresas que se transformam em quase 8,
né? Porque aí tem Marquês com 6, né? 11 e a outra com 6, exatamente. 17. Tá? Gente, um prazer estar aqui com vocês, boa noite. Eu sou Elaine Taim, sempre na área do marketing, então comecei lá como estagiário no Grupo Jangadeiro. Antes tinha NET TV a cabo, a gente era na época representante da marca, então desde muito pequenininha, como diz, né? Na faculdade os professores sempre perguntam, né? E aí, quer um estágio e tal? E a gente fica ali, vou só estudar? Não. Queria logo trabalhar, né? E na própria faculdade eu já queria também uma bolsa, porque meu pai já disse assim, se você conseguir desconto, o dinheiro é seu. Então, quando você começa a, desde muito novo, querer crescer, você também vai buscando formas, né? Então, desde o estágio até estar, né, numa posição de executivo, a gente tem vários caminhos. Então, foi ali Jangadeiro, NET TV a cabo, passei uma parte com assessoria de imprensa, então, assim, algumas partes aí de política, a D2M, esse pessoal todinho aí, estão ali junto com a gente se conhece no mercado, a gente acaba, né, no mercado aqui do Ceará e do Brasil, a gente conhece as carinhas de todo mundo, né? E aí, daí, fui para os grandes grupos, né, Jangadeiro, passei pela parte de assessoria, passei pela Odonto System, a gente se conheceu lá, né, Rômulo, muito tempo. Geralmente eu fico 5, não vou contar a minha idade, hein? Eu sei que vocês estavam ali fazendo as contas da Lívia, então não vamos começar a fazer as continhas aí. Então, sempre naquela média de 4 a 5 anos nas empresas, porque sempre eu brinco que eu nunca mandei currículo, porque todo currículo que eu mandava, eu não sumia, né? Ninguém me chamava, eu sempre fui convidada. Então, é outra questão que, quando a gente tem um protagonismo, quando a gente tem um trabalho bem feito, você não procura emprego, né? As pessoas chegam até você. Então, nenhum dos meus empregos, até o estágio, foi um professor meu que disse, vai lá, que mandei seu currículo e eu queria que você falasse com fulano. Então, assim, desde o comecinho, o meu destaque na faculdade, uma coisa que a Lívia falou muito interessante, quando a gente está nesse começo, quando a gente está nessa parte, eu não sou especialista eu quero saber de tudo, eu quero fazer tudo, eu quero passear por todos os lugares, eu quero entender de tudo. Então, desde o começo eu fui muito assim também. Então, na Odonto System, eu sou da fase, não vão fazer conta, hein? Da fase que a gente implantou as redes sociais. Então, era o começo das redes sociais, o começo daquela história que a internet já estava ali bombando, ninguém sabia mais que era só busca. Depois começaram os patrocinados, depois a gente veio com essa onda aí de pré-vendedor, né? Então, eu sempre fui nessa área de marketing, venda e relacionamento, né? Não tinha ainda o nome do CS, do Customer Experience, não tinha ainda essas coisinhas, né? Mas tudo isso se renovou. Então, da Odonto System, fui sempre em empresas nacionais, né? Que tinham atuação ou no Ceará inteiro e muitas vezes nacional. Depois eu fui para a Polibras, que é uma empresa de força de venda, né? De grandes atacados e distribuidores. Então, aí também rodei o Brasil. Confecção, na Smolder também marketing. Então eu sempre estava viajando, sempre estava ali, perguntava quem do marketing vai lá, não sei aonde, vou. É para botar a placa no representante, é para fazer o evento, é para fazer alguma coisa. Nós vamos fazer tudo, porque, como a Lívia também falou, né? O reconhecimento vem pelo plantio. Né? Nunca eu cheguei em nenhum dos meus diretores para dizer assim, não está na hora de eu ser promovida? Nunca. Né? Sempre veio na hora que tinha que vir, no reconhecimento e na honra. Né? Porque eu acho que quando a gente tem um trabalho, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente também gosta de ser honrado. Né? Então, eu fiquei muito feliz pela Lívia, porque poucas são as empresas que têm esse reconhecimento, esse pensamento. E da Polibras, de novo lá, 4 anos e 8 meses, eu fui, a antiga diretora da Fortes disse, onde é que tu tá, mulher? Mulher, eu tirei aqui 6 meses para respirar, porque eu não estava mais aguentando essa parte de executiva, então eu tô só na consultoria. Não, venha voltar para o executivo, vem cá que tá saindo uma pessoa da Fortes e você precisa entrar. De novo, convite, conversei com a diretoria e estou lá, já
fizeram 2 anos. Como a Lívia falou, são 11 empresas no grupo. Eu foco na Fortes porque é a empresa mãe, mas tem banco, tem educação, tem outras empresas que a gente acaba fazendo, né, todo o marketing, toda a estrutura. Hoje eu cuido do marketing de forma nacional, a gente tinha 3 markets, todos eles foram fundidos e eu cuido hoje todos eles, né, que é o branding, a parte contábil e a parte corporativa, então tem equipes para cada uma delas, e a pré-venda, que aí carrega toda aquela parte de venda, né? Estão querendo empurrar outras áreas lá, mas a gente fica dizendo assim, calma, não é o momento, vamos deixar o negócio se estabilizar. Mas aquele que eu sempre digo, né, o soldado lá no campo e que está pronto e que está com conhecimento e a experiência ali viva, né, não se engane, a empresa vai querer sim usar você, vai querer fazer com que você cresça, né? Eu vejo que todas as marcas que estão aqui apoiando são marcas que querem o crescimento não só da empresa, mas das pessoas, né? E a gente sempre brinca, na minha equipe eu sempre brinco. Porque eu quero A ou B, um treinamento e tal. Eu digo, gente, resultado da empresa é o nosso resultado, né? Então, ninguém está aqui para a gente fazer, e eu brinco muito. Vou deixar bem aberto aqui, depois o Romulo puxa minha orelha. Nós estamos todos buscando resultado, lucro. Estar investindo num negócio como o Lab Talent, né, o Talent, você estar investindo no lucro da empresa. Então, vocês são felizados de estarem nessas empresas, né? Eu acho que eu sofri, viu, Romulo? Eu queria um programa desse na minha época, porque a gente suava no estágio. Suava porque uma coisa muito importante, eu falei um pouco da minha trajetória, mas por trás disso, não foi fácil, com certeza para a Lívia, é muita dedicação e estudo, é muito livro, tudo, né? A gente lá economizando o dinheiro do estágio, eu brincava, era muito com a minha mãe, pode fazer marmita aí, um pouquinho a mais para levar a marmita, porque eu quero juntar o dinheiro né, que eles dão, né, pra gente, de refeição, para eu poder comprar 2 livros, para eu poder ir na faculdade. Então, assim, toda essa trajetória que a gente tem muito curso investido, tem muito estudo investido, muitas noites em claro, muitas decepções também, porque a gente também, aí eu vou falar um pouco da parte de mulher, né? Por ser mulher, a gente cria uma casca, é um mundo executivo masculino, né? Eu até brinco, a gente se acostuma até se comportar também assim. Não estou aqui, pelo amor de Deus, nenhuma militância, mas é porque muita coisa já evoluiu, né? A gente tem esse reconhecimento, como também a gente tem muita troca. Eu brinco muito que nós, como mulheres, é natureza da gente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e assimilar rapidamente. Então, essa é a nossa função dentro de uma empresa. Como também a gente precisa, né, dos homens e de toda a diversidade que a gente precisa dentro da empresa, porque senão a gente também não vai dar conta, né? Então, assim, prezo por equipes muito diversas, prezo por equipes que tenham diversas idades, né? Assim, ser líder hoje em dia, eu até brinquei lá fora, né? O menino estava até escutando ali que faz um trabalho junto, né? Ali nas Bombas Kings. Eu estava até brincando, gente, eu vou dizer que ser líder hoje não quero mais trabalhar com gente, é impossível, né? Tem que se trabalhar com gente, tem que gostar de gente. A trajetória que traz eu e Lívia hoje aqui é porque a gente gostou de trabalhar com gente e se especializou a trabalhar com gente. Eu acho que toda a nossa expertise vira realmente a parte técnica e a gente passa agora a desenvolver pessoas para terem técnicas melhores que a gente, serem mais especialistas para que a gente possa entregar o resultado que a empresa quer, né? A Lívia falou muito bem nessa questão de gostar de trabalhar. A gente precisa realmente gostar de trabalhar, não ter tempo ruim. Eu cansei de sair, virar a noite em shopping, porque shopping você só monta stand, só monta aqueles negocinhos bonitos, de 10 às 10, né? Você tem que sair 9 horas da manhã. E eu cansei, estagiária ou não, até já gestora, né? Até já gerente, depois mesmo como diretora executiva, eu estava lá, a equipe estava lá, eu estava lá e era lanche, dormia, acordava. Então, assim, estar junto, manter o respeito, ter o momento. Então, essa trajetória que a gente cria ao longo da nossa jornada é realmente gostar de gente, que faz com que a gente esteja no lugar que a gente está.
né? Maravilha. Uma salva de palmas para ela. Vou pegar esse gancho, eu adorei essa. Por isso que eu digo, eu não gosto muito de ensaiar nada bom assim, porque ajuda. Eu acho que a roda de conversa ela facilita o processo. Mas vamos lá. Tem duas coisas muito legais. Primeira, só observar, a história delas começaram com o quê? Estagiários. Tá certo? Então, esse aí já é o primeiro aviso. Aqui nós temos dois grupos hoje, né? Os jovens estagiários e os jovens trainees, que não deixa de ser uma pegada muito parecida. Até brinquei muito com eles, né? Quando eu fui estagiar também, e para mim foi um momento difícil, porque eu já trabalhava no mercado. Como eu era de outra área, de engenharia, então eu já tinha experiências em outras áreas. E quando eu encerrei minha carteira de trabalho, né, para entrar nessa nova área que é de administração, né, eu fui lá para o estágio, né? E eu me lembro bem que na época eles diziam que eu não era estagiário não era profissional, era estado de espírito. Isso me marcou muito, porque eles diziam assim, olha, tu não tem matrícula, eu trabalhei, por exemplo, Caixa Econômica, né? Tu não tem matrícula, a gente vai matricular por ti o que tu for fazer. Tu faz o que a gente faz, mas tu não existe. Né? E eu fiquei com uma crise existencial danada, né? Eu sou um espírito vagante dentro de uma empresa. Mas aí começa a trajetória. Já deu para perceber claramente isso no processo. Outra questão, que a gente está falando de protagonismo, Lívia fala uma coisa muito interessante. Eu não estava inicialmente preocupado com o cargo ou com o dinheiro. Eu estava preocupado em aprender. Né? E uma das coisas que a gente faz mais no nosso processo de seleção é doloroso, eu tenho pena dessas meninas. Pessoal, a gente começou a selecionar a turma do LAR desse ano, agosto do ano passado, para começar em abril. A galera sabe. A galera sabe. Estagiários. Virgínia sabe, aqueles corações. Tem alguns que sabem que eles se rumam e não, vai ter que ter match. Se não tiver match, não rola. E aí entra um detalhe muito sutil que eu queria falar sobre a questão do protagonismo. É esse desejo de realmente fazer acontecer na sua trajetória. Pessoal, ninguém vai fazer por vocês. Tá certo? Por melhor que sejam os líderes de vocês, que sejam pessoas maravilhosas, você tem que protagonizar. Não espere. Faça. E uma das coisas que ele tem que aprender, eu acho que isso é uma coisa que tem nos preocupado muito nas novas gerações, quando se fala baixa resiliência e tudo mais, porque no nosso tempo a gente vendia o almoço para comprar o jantar. Tá? Ou seja, a gente fazia questão de contar tudo que a gente recebia para fazer um movimento, fosse na faculdade, fosse no trabalho ou no estágio. Né? Hoje, não estou ocupando ninguém, mas os novos comportamentos sociais, familiares, eles estão deixando a gente muito, muito leve, no sentido de não ir atrás de. Por isso que nós temos tanto problema de resiliência, a frustração que os nossos jovens estão tendo muito por conta disso. Né? E eu sou defensor de um pensamento que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer coisa. Tá? Então é muito importante isso. Uma das coisas que sempre pergunto na seleção é: vamos explicar como é. Então vai trabalhar numa grande empresa, olha que legal. Tu vai estagiar com a possibilidade de efetivação, a maioria que vocês viram ali no ano passado já estão efetivados. Mas tu vai ralar na faculdade, tu vai ralar no estágio e tu vai ter mais de 320 horas de treinamento. Ou seja, sábado sim, sábado não, vocês estão aqui. E ele diz isso claramente: está disposto? E nem todo mundo está. Então, eu acho que uma das questões mais importantes do protagonismo é você fazer acontecer. Ninguém vai fazer por vocês. Né? Então, a gente tem que estar antenado, a gente tem que ser asilado no bom sentido. Não se privem de conhecer outras coisas dentro da empresa, uma oportunidade de uma visita técnica, uma viagem ou algo parecido, porque isso certamente vai te dar bagagem. Nós vivemos um mundo complexo. Não dá para eu dizer que você é bom sendo um especialista simplesmente de uma área. Vamos ser bem realistas. Já diziam os grandes pensadores da administração. Para eu ser bom localmente, eu tenho que ter uma boa visão global. Não dá para ser diferente. Nos dias de hoje não dá. Tudo está na transversalidade. Tá? Então eu estava hoje, como eu disse, em 2 reuniões e 2 clientes de Sobral, e uma das coisas que ele estava falando lá claramente é essa preocupação com essa transversalidade. Eu não posso falar em marketing se eu falar em EBITDA, eu não posso falar em marketing se eu falar em DRE. Não dá no dia de hoje. Eu não posso dizer que sou especialista e não gosto de gente. Nós vivemos a era das networks. Por melhor que vocês sejam, estão aqui nem à toa, todos vocês, pelo talento que têm, vocês têm que viver nesse mundo complexo e muitas vezes diverso. Né? Eu posso citar aqui um grande parceiro meu que está aqui, Luiz Eduardo, gente. Cara maravilhoso, assim com a mão.
Esse cara já trabalhou como secretário de Educação, é isso? Do Estado do Ceará, foi subsecretário, acho que, de Saúde, tá certo? É da Cefaz, foi diretor de tecnologia, tivemos a felicidade de fazer um mestrado meio de juntos. Tá? Hoje ele é o diretor responsável pelo instituto que cuida da educação e formação do TCE, que é um parceiro nosso. E aí eu vejo assim, olha como é uma transversalidade grande do processo. Não dá para ele simplesmente dizer que a origem dele é tecnologia, ele se conheceu, na verdade, na Cefaz, ele trabalha há muitos anos, mas eu fico vendo essa trajetória e outros. Uma do TCE, que é uma das, Soraya, né? Soraya Vitor, começou também lá, depois virou secretária de administração, né? Hoje ela é conselheira do TCE, cara vitalício. Aí você diz, mas todo esse pessoal vem estudar e vem lá. Tá? Não tem como. Né? É o que ela disse. Talvez essa é uma oportunidade de ouro que a gente está com dificuldade. Né? As faculdades, tanto de lá, as faculdades estão pedindo agora, né, fazer palestras sobre trabalho, sobre profissão, que existe um desalento muito grande. Então, nós somos privilegiados. Esse grupo aqui, não só os jovens, mas todo esse time aqui, nós temos diretor de empresa, Bruno Castro Alves, temos gestora de Três Corações, nós temos um grupo que certamente estão onde estão que fizeram acontecer. Tá? Isso é importante. E aí eu quero, já que vocês são especialistas de marketing, né? Como trabalhar, né? Já estamos falando do protagonismo, mas como trabalhar a imagem? O que vocês consideram essencial que o profissional, independente da área que eles estejam, mas saber se posicionar, né? Ser evidenciado, ser convidado. Né? Então, que dicas vocês dariam para a gente nesse sentido? Eu sempre, quando eu vou fazer entrevista, né, a gente tem aquele padrãozinho, né? E aí eu fujo do padrão total. Porque o interesse que a gente tem na pessoa é a técnica, a gente pode até ensinar. O comportamento não. Então, assim, hoje a rede social diz muito da pessoa. Né? O que você chega na empresa, a forma que você chega, a forma que você se comporta, né, numa entrevista ou no dia a dia dessa empresa, diz muito de você. A gente não pode deixar para trás toda uma carga familiar. Eu digo muito isso. Quando as pessoas começam a trabalhar comigo, eu vou até investigar o menor dos menores, porque a gente trata os diferentes como diferentes. Mas o protagonismo hoje dentro de uma empresa é muito mais o comportamento que você leva do que aquela técnica que você, vamos dizer assim, arrota, né? Vamos dizer bem palavreado, do que você está ali falando, do que você sabe. Eu faço na minha equipe, de 6 meses a gente faz uma rodada até de vestimenta, né? Eu faço um alinhamento com a equipe para dizer assim, gente, todo mundo tem liberdade de se expressar. Nós estamos num Brasil livre, ainda, graças a Deus. Mas temos bom senso, porque onde termina o meu, aqui começa o seu, né? Vamos no dever, né? No direito ali de toda a sociedade. Então, tudo isso faz com que você seja destaque. E eu vejo muito mais os destaques comportamentais, aqueles que não é aquele que é o comportadinho, não. É você saber falar na hora certa, formatar suas ideias. Todo mundo tem lugar de fala hoje em dia, né? Nas gestões, todo mundo tem um momento de falar, um momento de contribuir, mas muito mais vejo, repetir, comportamento. Porque vocês estão na jornada inicial, então a técnica vai vir ao longo do tempo e vai começar a grudar ali em vocês. Mas, reforço, comportamento, a forma de falar, a forma de estar ali, né, convivendo com os outros, seja aberto a escutar. Né? Muitas vezes eu brinco, né, a gente tem uma boca, 2 ouvidos. Então, muito mais a gente pode estar escutando, aprendendo e formatando aquilo. Às vezes a gente, nessa geração nova, é a minha ideia, sou eu, e vai lá e vem com gol de gás. Aí eu fico, tá, então vamos fazer o seguinte, você vai dormir hoje, porque a melhor coisa para maturar uma ideia é um travesseiro. Você dorme, volta e me diz se a sua ideia vai fazer sentido para a gente gerar um resultado A, B, C. Então assim, sempre com, né, aí vem comigo, vem sempre com números, vem sempre com tá, o que isso vai atingir o indicador tal? Então,
comportamento, a forma que você absorve as coisas e a forma que você aplica essas coisas. Porque todo mundo, seja do diretor, até a copeira, até o faxineiro, podem te ensinar alguma coisa dentro da empresa. Porque ali está a tua cultura, ali está a tua essência. Eu vou contar só um exemplo, aí ali vai falar. O meu irmão, a gente brinca muito, eu e ele, porque meu pai tem muitos clientes de grande porte. E ele levava a gente, né, desde pequeno, tá de férias, vai trabalhar. Então ele levava a gente para esses lugares. E ele sempre diz assim, aqui você não é o fulano, filho de ciclano. Você é a pessoa que está prestando o serviço. Então respeite cada um. Então toda empresa que a gente chegou, eu e meu irmão, a gente sempre era o mesmo respeito, tanto da pessoa que estava lá guardando o carro da gente, quanto o diretor e o CEO. Então assim, todas as pessoas podem te ensinar algo. O teu comportamento naquela empresa vai ser moldado. E outro exemplo eu tive colaboradores meus que trabalharam comigo em 2 empresas diferentes. E eles disseram, tu é outra pessoa nessa empresa. Lá na empresa fulano de tal você era assim, assado, e nessa empresa aqui você é assim. Por quê? Porque cada empresa tem a sua cultura. E você como profissional, você precisa alavancar e agregar essa cultura dentro da empresa. Só funciona se for um grupo. Então, o meu comportamento precisava ser diferente em cada empresa que eu passei, para que os meus resultados fossem atingidos. Né? Então, a minha equipe entra nessa cultura. E a questão os valores dessas empresas sempre estavam semelhantes aos meus valores. Então, o meu comportamento não era que eu era maleável, né? Que eu era... Não é só resiliência. É que as empresas que me convidavam, nessa época que eu fui convidada para ir para Fortes, outras 2 empresas conversaram comigo. A primeira coisa que eu fui olhar foram os valores da empresa. E quem já trabalhava lá, a gente sempre conhece, falou, como é eu acho que eu não vou me adaptar muito bem. Então, assim, não é só a marca que a empresa te traz. Então, como marqueteira, vou dizer assim, o seu comportamento diz muito sobre você, né? Parece um clichê. Mas a primeira impressão, às vezes, fica e é difícil de tirar. Então, na hora que vocês estão selecionando os meninos, sempre tem aquele que é mais falante, mais... Aquilo dali é sua essência. Se conheça, porque a sua essência não fica dentro de uma capa por muito tempo. Então, assim, comportamento é uma essência, uma grandiosidade que a gente precisa trabalhar muito hoje em dia, né, nos jovens e tudo, porque tem essa demanda aí que a gente fica ali como gestor sempre catando um menino. Legal. Deixa eu passar para mim só pontuar, tá, gente? Tem 2 questões aí que são muito importantes, né? A nossa postura, o nosso comportamento fala, mas achei muito legal quando a Elaine falou de cultura. E uma das coisas que me pergunto muito é assim, com relação à cultura, cultura é cultura. Cultura é o jeito de ser e fazer de uma organização. Quando vocês estão entrando na empresa, isso é uma coisa maravilhosa, gente, a gente escolhe. Ali, na verdade, é uma escolha, né? E ali existe um acordo. Por isso que eu digo que acordado não sai caro. Então, ali é a cultura. Ah, mas a cultura pode evoluir? Claro, nós somos agentes de transformação cultural. Deveríamos ser, certo? Mas eu não posso ir contra uma onda, isso é o jeito de ser, de fazer de uma organização. E às vezes eu vejo muitos de nós, dentro da organização, já muito queixoso. Ah, mas a empresa é isso. Gente, isso é igual a casamento, não pode casar enganado, não. Sabe? Às vezes as pessoas dizem, olha, eu sou infeliz, mas foi escolha. Eu sempre costumo dizer que todos nós temos o direito de sermos felizes, mas felicidade mais nada é uma questão de escolha. Claro que existem momentos ou lugares que são diferentes. Tem crianças que não escolheram estar onde estão, vou citar tantos lugares tristes, né? Mas nós somos um povo que teve uma capacidade, tá certo, de se desenvolver e lidar bem. Então, tenham esse cuidado. A gente às vezes se queixa, certo? E as pessoas dizem, mas por que você está aqui? Então, é muito importante. E outro, o que faz você se adaptar à cultura é propósito. Vou repetir aqui, tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, isso aí é essencial no processo. Gostei da questão do comportamento, a gente vai falar depois um pouco mais livre de você. Eu só complementar mesmo, Elaine, que acho que ela já falou tudo sobre esse assunto, mas complementando o que eu vejo, que a gente, enquanto profissional,
quando a gente chega em um ambiente, nós somos uma marca. Então as pessoas te veem e elas te veem como uma marca. Então elas te veem no visual, e o visual ele é muito importante. Não vou mentir para vocês, eu lutei contra isso assim, muito no meu início. Eu era aquela estagiária que chegava de Havaiana, né, e botava assim, o saltinho na hora que tinha que ir na sala do diretor, porque a gente ficava numa sala mais afastada. Então eu nunca fui muito vaidosa. Então eu tive que me tornar vaidosa, eu tive que aprender a ser vaidosa, porque onde eu trabalhava e com quem eu trabalhava me exigia. Então, primeiro, a parte visual ela é muito importante. Eu não acredito em padrões, na minha equipe tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de visuais, mas, como a Elaine falou, é questão de bom senso mesmo, de quando você está ali. Por exemplo, quando eu vou dar palestra, principalmente no Sudeste, no Sul do país, é outra roupa, é outra forma de se comunicar, outra forma de falar, menos piadas, né? Por quê? Porque a gente se adapta àquela realidade. Então, o visual, ele é muito importante também dentro do mercado de trabalho, né? Um outro ponto, quando a gente vê uma marca, a gente entende a essência da marca. E aí entra a nossa essência. Enquanto marca, enquanto Lívia, entra muito da minha essência. Eu vou conseguir mudar completamente para estar dentro de uma empresa? Não. Mas como foi falado, a gente tem que se adaptar em alguns pontos e entender como a cultura daquela empresa se faz sentido para a minha vida. Então, é muito importante que vocês protagonizem a carreira de vocês dizendo, faz sentido isto, não faz sentido isto para mim. Mas, ao mesmo tempo, também entendendo que percalços, desafios vão acontecer em qualquer carreira, em qualquer empresa. Então, eu trabalho muito com jovens, pessoas de 20, 22, 25 anos, que eu vejo o quanto é difícil hoje para essas pessoas enfrentar alguns desafios que na minha época era super tranquilo. Então, eu subia para botar a bandeirinha de boa, eu subia no cavalete, eu botava tranquilamente. Hoje em dia eu já vejo que é um desafio, é como se eu tivesse, nossa, uma afronta. Não é, gente, é o trabalho. E como é bom quando a gente faz algo que sai da nossa rotina, da nossa caixinha. Como é bom a gente, enquanto líder, enxergar que as pessoas estão ali para aprender, para estar junto, para fazer diferente, para pessoas que a gente possa contar. Então, assim, agora, por exemplo, lá na empresa, a gente está passando por um momento extremamente importante. Uma das maiores entregas do ano de uma das empresas, que é a Acredu, que é o Edu Summit, um evento que vai ter dia 12 e 13 de setembro, depois eu falo mais um pouco para vocês. Mas esse evento é para 4.000 pessoas no centro de eventos, tem gente do Brasil inteiro, mais de 50 patrocinadores, empresas como a Somos, que é a gigante, está lá no evento com a gente. E a gente está fazendo tudo interno, desde o tráfego pago, a venda dos estandes, dos patrocinadores, a venda dos ingressos, ao marketing do evento, a estrutura do evento, a montagem do evento. E para mim é muito gratificante sair de uma reunião, por exemplo, como eu saí agora, e ter uma pessoa que é de conteúdo, mas estava lá contribuindo com a estrutura do evento e no dia vai estar contribuindo com a estrutura do evento. Então, assim, cara, é oportunidade. Eu acho que os jovens hoje, eles têm que ver menos os desafios dentro de uma empresa como uma humilhação, né? Tem muito esse diálogo, assim, de, todo dia é uma humilhação. É muita humilhação toda hora. Menos como uma humilhação, mais como um aprendizado e como uma oportunidade de se mostrar enquanto marca. Porque não se enganem, a gente enquanto líder, a todo momento a gente vê você enquanto marca. Eu sei o nome de todas as pessoas da minha equipe, por mais que eu não saiba a quantidade, mas eu sei o nome de todo mundo. E eu gosto muito de prestar atenção em todo mundo e a gente presta realmente atenção, a gente sabe aqueles que a gente pode contar, aqueles que vão ser realmente pessoas que vão dar as mãos e vão para cima, e aquelas pessoas que estão ali muitas vezes, né, com a humilhação ali, sendo que não é humilhação, é algo que todo mundo passou na sua carreira. Eu, enquanto estagiária, muitas e muitas vezes saí da Marquise 10, 11 horas da noite de mototáxi para chegar em casa para eu conseguir
dormir para no outro dia estar na UFC 7 horas da manhã. Então, fazia isso com o maior prazer do mundo. Às vezes eu pedia para ficar, para eu ver como as pessoas estavam trabalhando, eu ver como é que estava sendo feito o evento e eu participar dessa construção. Eu acho que cabe a vocês, jovens, se colocar nessas oportunidades. A carreira é de vocês, então a oportunidade, quem se coloca são vocês. Né? Não deixe as oportunidades passar. Se coloquem dentro delas, aprendam com elas e façam com que elas se tornem progresso na vida de vocês, crescimento. Maravilha. Foi interessante ela falou aí. O pessoal se humilha, né? As pessoas, os jovens hoje tendem a se sentirem humilhados. Eles se colocam então na posição do dono da empresa. Eles gostariam de ser estagiários? Não. Eles gostariam de ser o dono da empresa. Então, o que é que o dono da empresa estaria fazendo no lugar deles? Estaria até que horas? Fazendo o quê e por quê? Então, muitas vezes você não tem que enxergar se você está sendo humilhado. Ao contrário, você está aprendendo. Você quer ser o dono. Se você quer ser o dono, acredite, é muito mais difícil do que ser estagiário. Você está numa posição muito inferior hoje, que vai ter responsabilidades muito maiores. Você não vai estar cuidando só de você, só do seu ambiente, vai estar cuidando de uma empresa muito maior, com um número de funcionários muito maior. Então, se coloque como dono da empresa. Onde eu estou hoje, eu digo sim, ele sabe. O diretor está aqui, o chefe está aqui, meu chefe está aqui, ele sabe. Eu me considero dono. Eu faço o que eu tenho que o dono faz. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir, mas ele sabe, eu vou agir como dono. Então, pensem assim e podem ter certeza. Foi o que ela disse, vocês vão ser procurados. Ninguém vai conseguir correr atrás de ninguém. As pessoas vão atrás de você. Maravilha. Isso aí é marketing, do lado do dono fazendo média. Mas vamos lá, eu vou dar um break aqui, porque eu vou entrar já em algumas áreas do marketing e discutir algumas coisas. Então, alguém mais quer fazer perguntas? Um de cada vez, pessoal, sem igreja. Deixa eu só fazer uma observação muito legal em cima disso que eles falaram. A gente, quando vai ficando um pouco mais sério, né? A gente. Eu não tenho problema de falar a verdade, não. Jovem há bastante tempo. Jovem há bastante tempo. Sou chau. Então, por incrível que pareça, uma coisa que eu aprendi, você sabe qual é a maior beleza da vida? Em cada momento que vocês param e olham para trás, vocês dizem que está valendo a pena. Ok? E isso tem muito a ver com as experiências. Fica difícil eu dizer que está valendo a pena se eu não vivi, se eu não sofri, se eu não desafiei, se eu não corri, né? Não fiquei enfadado. Isso faz parte da experiência, porque isso é contar a história. Tá? Eu era estagiário de uma empresa que foi para mim uma grande... Eu fiz vários estágios, mas essas foram as grandes escolas. E uma das coisas que às vezes meus colegas de estágio diziam é que eu era abestado. Por quê? Porque eu estava trabalhando com pesquisa salarial. Mas o meu negócio era o quê? Ir no mercado, nas empresas, fazer o levantamento. Certo? Eu ia para os mais longínquos. Os outros diziam, para lá não é longe demais. Mas esse mais longínquo eu fui conhecendo donos de empresas e grandes empresas. Eu ia fazer a pesquisa e dizia assim, dá para mostrar como é que é a produção? Assim eu conheci Smalltech, tá certo? Aquela menina foi de lá, hoje é da Alcoa. Assim eu conheci a Impec, que hoje é mais virou no Farm. Eu fiz o planejamento deles, eu disse, pô, vim aqui fazer pesquisa. Mas muita gente disse, isso é besta. E o que acontecia nessa empresa lá? De noite, que antigamente, pessoal, o negócio era tão diferente que a área de tecnologia trabalhava à noite. Certo? E aí eu queria ver. E aí eu conversava com os meios da área assim, vem para cá mais tarde. Né? Aí vem as oportunidades. Aí um belo dia, por coincidência, o dono da empresa foi no aeroporto buscar um material para a área de tecnologia. Isso por volta de 1h da manhã e eu estava lá. Quando ele chegou, ele tomou um susto, porque eu era o quê? Estagiário. Então a primeira preocupação dele, o que é que tu está fazendo aqui? Certo? Isso pode me dar um problema trabalhista. E eu só vim me ver assim, você não está me vendo. Tá? Então, depois de 5 meses nessa empresa, né, todos os 6 colegas, que era um projeto temporário, iam ser convidados a sair, depois fez uma festinha de encerramento, aí olhou para mim e disse sim, eu queria fazer um convite, quer ser coordenador da área de desenvolvimento dessa empresa. Aí o que é que os outros meus colegas me chamaram de besta e disseram? O Arthur teve muita sorte. Sorte é você estar preparado para as oportunidades, porque elas estão passando a toda hora. E eu tenho um problema comigo, que é meio que traumático, que é assim, as coisas acontecem, mas eu não gosto de ir atrás. Então, por exemplo,
Eu tive a felicidade de ver a Três Corações com 80 funcionários nos 2 trabalhos que eu fiz. Eu tenho uma amizade muito próxima com o dono, mas eu não vou bater na porta, porque eu acho que nem que eu vá trocar ideias, eu acho assim, ele vai pensar que eu estou atrás de trabalho. Então isso era uma coisa que eu trazia comigo, mas graças a Deus, em 35 anos, eu falei, em 35 anos de empresa, essas empresas continuam nossas parceiras. Tá? E aí isso é essencial no contexto, tem que ralar, até para contar a história, tá certo? Então, eu sou contador de história, meu apelido é Forrest Gump aqui, né? Mas sabe o que é você ver o presidente de uma empresa, como eu vejo hoje, ele diz assim, olha, eu fui teu aluno, e quando eu falo daquela experiência do primeiro carro que tu teve na empresa, tá certo? Que andava com um tubo, uma garrafa plástica dentro, porque o bicho andava com a gasolina na reserva, tá certo? Naquela época os carros não tinha aquela luzinha que diz que vai acabar, não. Então, por diversas vezes eu estava parando o carro debaixo de viaduto, lá no aeroporto, para ir atrás de um posto que não é como hoje, que está em toda a esquina, carregando o tamborzinho para voltar, certo? E isso para mim me edifica até para ter resiliência para superar nos dias de hoje. Então são questões como essas que a gente precisa entender. Vou repetir, vocês têm um privilégio que infelizmente nem todos os jovens têm, né? Então é muito importante vocês entenderem, tá certo? Que ninguém vem de janta de graça, certo? Então a gente tem que fazer por onde merecer essa janta. Então isso é essencial. E um dos problemas é esse. A gente às vezes muito cedo diz, não dá mais, né? Ah, não sei o quê, ah, não posso. Não é assim que funciona, tá? E gente, pasmem, nós estamos vivendo um dilema muito forte. O próximo Talent Day, que nós vamos ter provavelmente, nós temos um da cidadania, né, com 2 cases, né? Mas nós temos um que é exatamente o desafio das organizações, principalmente industrial, em alinhar tecnologia a pessoas. Eu estava na empresa hoje que uma das maiores experiências que eu tive lá foi dentro daquela base ter 23 mil funcionários. Aqui no Ceará tinha uma empresa que tinha nas suas bases 23 mil funcionários. Hoje ela tem 14 mil funcionários, produzindo 25% a mais quando ela tinha 23 mil funcionários. E isso eu percebo. Aí se vixe, Maria, vai reduzir o emprego. Mas por outro lado nós temos uma geração neném, vocês sabem disso, tá certo? Nós temos uma série de incentivos outros que está desestimulando o emprego formal. Então, é um movimento, parece que aqueles futuristas, né, que eu vejo, Toffler, eu disse, pô, os caras são catastróficos. Bem cíclico, né? Porque a gente às vezes fica nessa onda e daqui a pouco volta, né? Que o marketing a gente vive muito isso. E aí eles diziam isso, eu disse, vai uma convulsão social, o povo batendo nas portas atrás dele. Não vai. Nós temos outras formas de emprego, nós temos hoje o que nós chamamos de office criativo, tem pessoas que não querem mais sair do home office. O meu sonho era ter um crachá. O jovem de hoje não quer saber de crachá, gente. O dia que eu peguei aquele bicho de ponto, que não era assim que você botava o ponto assim, eu digo, eu não tenho um cartão de ponto. Vocês estão entendendo? Né? Eu fui privilegiado, as empresas que eu quis, eu fui para algumas, trabalhei em grandes grupos. Né? Me botaram no primeiro desafio da empresa, eu queria tanto para essa empresa que assim, nós temos uma vaga para você aqui, você vai ser coordenador. Eu já fiquei feliz, né? De carreira e sucessão. Eu corri para casa para saber o que diabo que fazia um coordenador de carreira e sucessão. Pessoal, eu rodei o Brasil, eles me davam muita liberdade. Eu fui achar uma empresa chamada Ford, que era uma empresa americana, que tinha um programa de plano de carreira e sucessão. E não tinha mais, eu tive que criar. Certo? O primeiro drama, eu fiquei conhecido com 1 mês e meio de empresa. Era uma empresa de 10 mil funcionários. Certo? E os meus colegas das outras áreas, olha, seu desempenho, que diabo é que tu veio fazer aqui com esse negócio? Nem eu sei o que é. Pois com 1 mês e meio eu já era conhecido pelas 130 unidades. Porque eu mandei um texto para cada gerente pedindo para eles indicar um sucessor. E mandei um texto do artigo da vez que dizia assim, quem não tem um sucessor é sinal de burrice. Rapaz, até o superintendente mandou me chamar, o senhor Lindfeld, que eu chamava Deus Zeus, né? Porque tinha os deuses lá em cima. Né? O meu era Polo. Né? Aí, Zeus está te chamando, foi o que tu fez? Eu digo, não sei. Né? E aí ele veio dizer, o que é isso? Aí eu vou explicar. Cada gerente de loja que não sai, eu tenho que botar um auditor. Cada auditor que trago, eu gasto tanto. Ou era só naquela exceção. Juntando a quantidade de lojas, nós estamos gastando tanto por ano para o auditor fazer o trabalho que não era. Substituir o gerente por 30 dias quando ele ia auditando as empresas. A partir de aí, tudo ele me chamava e mandava. Ó, o auditor entra de férias, ele mandava. Deus mandava para mim essa aí. Certo? Tem algum sucessor para esse gerente? Isso era muito bom, mas fácil. Tem que ser protagonista mesmo, ok? Vamos entrar um pouquinho nessa nova temática, eu estou aqui monitorando aqui o relógio, tá certo? Vamos falar um pouquinho dessas áreas.
na experiência de vocês de mercado. E nós temos aqui colegas das mais diversos segmentos, dos mais diversos negócios, fora também jovens que estão em áreas bem diferenciadas. Tá certo? Pela experiência de vocês, já que nós estamos aqui com uma coisa que vocês falaram muito forte, resultado. E vamos ser bem realistas. Enquanto vocês trouxerem resultado, show. Quando não trouxer, outro ciclo, vai para outra jornada. Essa é a realidade. O mercado de hoje é tão rápido, ele é tão volátil, que não dá para a gente não performar rápido. Tá? Então esse é o desafio, não importa a área que vocês estão. A coisa que eu fico mais feliz hoje é porque se eu for na área de recursos humanos, se eu for na área do marketing, está muito claro. O que eu faço tem que estar conectado com uma resposta chamada resultado. Não adianta, gente. Ah, mas foi lindo o material que eu montei. Ok, trouxe resultado. Foi lindo o treinamento que nós tivemos, trouxe resultado. Se nós não tivermos essa percepção, gente, vamos fora. Porque quando você performa no resultado, você ganha duas coisas. Uma, você sabe que está no caminho certo. E segunda, você está se edificando enquanto profissional. Tá? Então, não sai dessa realidade. E aí é o seguinte, como nós temos gente das várias áreas, e vocês são especialistas numa área que é impulsionar, digamos assim, ó, eu estou usando o termo, né, das ferramentas novas, impulsionar as organizações, qual desafios, do seu ponto de vista mercadológico, que as nossas empresas hoje, com essa volatilidade, essa transversalidade de produtos e tal, precisa estar atento para que a gente realmente consiga fazer acontecer no nosso negócio. Vamos lá. A gente tem discutido um pouco no marketing, não sei se a Lívia sente isso. A gente teve um boom do digital. Né? Então, esse boom do digital trouxeram vários livros, várias teorias. E no final, a gente tem um ciclo que roda no marketing aí, que está há mais tempo, muito fácil. Né? As novas metodologias para que a gente busque os resultados mais exponenciais. Então, o mundo digital trouxe um pouco dessa centralização das redes sociais e de tudo aquilo que vai dentro do digital, né? As buscas, o Google, né? Toda essa estrutura que a gente montou nos últimos 10 anos, que é de marketing geral, o lead vem para dentro de casa, é tratado por uma equipe que vai para a venda, né? Isso daí trouxe para todas as empresas uma centralização dessa metodologia. E muitas empresas perderam um pouco do que é a marca essência, né? Que é o trabalho essencial do branding, que é essa questão de como se relacionar com o cliente, né? Quem é essa essência de marca, o que é que essa marca passa e o que é que ela entrega para a sociedade. Então, o desafio de muitas marcas que estão se destacando, a gente tem marcas que hoje em dia, né? Eu participei de uma empresa que na época a gente fez um valuation da marca porque nem eu sabia, mas eles já estavam pretendendo vender a empresa. Porque a marca já valia, né? A gente tinha vários prêmios nos 5 anos, que já tinha prêmios nos 5 anos, a gente exponenciou esses prêmios e isso trouxe um valor para a marca. Só a marca em si, fora carteira, fora, né, ativos e inativos dentro daquela situação. Então, hoje, o desafio do marketing, dessa estrutura que a gente tem hoje é mesclar. Né? Eu estive com a diretora do Bradesco, né? Eu fui recentemente a São Paulo e a gente fez um grupo para conversar com ela. Porque como que o Bradesco tem todos os tipos de públicos e consegue transacionar em todas as mídias e com que verba é essa? Porque eu digo assim, são bilhões. E ela disse que nas equipes dela, ela pega assim, os jovens antenados ali nos influencers. Vem cá, quem é o público que a gente atinge com influencer? Vai ter um que, dá um exemplo, né? R$1.000 aqui para isso aqui. E ela conseguiu fazer com que houvesse a abertura para sair um pouco do digital e buscar também aquele público que está em diversos canais. Né? Então, o maior desafio hoje da gente, assim, como marketing, é você estar em todo canto, com a verba que você tem, trazendo os resultados que você precisa. A gente brinca dentro de casa, né? A conversa com a diretoria é semanal, né? Então a gente brinca que lá vem a briga do marketing com o financeiro, com a venda. Aí a reunião, como que é essa briga? O comercial dizendo que não vendeu por culpa do marketing e o financeiro dizendo que extrapolou o orçamento por culpa do marketing.
Então tem essa briga, né, dentro de casa, mas não é, tô brincando na palavra briga, mas hoje em dia está muito mais, vamos dizer assim, a conversa está muito mais legal, porque o marketing deixou de ser o publicitário, né, que a gente veio de escola da publicidade, que era fazer as grandes propagandas, né? Eu sou da época do Washington Oliveto, eu sou da época que a Havaiana não era o que é hoje, eu sou da época que a gente brincava que as propagandas das cervejas eram as mais legais. Então a gente passou a não ser mais o que é o visual e passamos a ser número, né? Então o marketing hoje tem esse desafio do digital, onde a gente precisa valorizar isso, mas não é só isso, né? A gente precisa saber a essência do negócio que a gente vive, né? Não é porque eu estou em tecnologia que eu preciso estar em todas as redes sociais. Porque o meu negócio é um negócio que vende para DP, para RH, para contador. E parte deles estão sim nas redes sociais, mas parte não está. E aí o meu grande investimento de verba é todo na máquina de trazer lead. Então, que loucura é essa? Então, essa avaliação, né? A gente tem feito uma grande transformação na Fortes, né? E é um pouco, e nós somos, assim, a geração que está aqui, eu estou me identificando, certo? Uma idade. É uma geração que quer a coisa acelerada. E com esse digital trouxe isso, mas o velho marketing, né? A velha vanguarda do marketing diz que você precisa tangibilizar no básico bem feito uma constância de resultado. Nenhuma empresa tem saúde para estar imputando verba e você, né, naquela história, né? Põe verba no digital, põe patrocinado, põe, segue o povo, vai lá, desceu, o lead desceu. E fica só assim, desci 1000 leads. Você tem 35 pessoas na sua pré-venda, com certeza cada um está trazendo ali, ela está trazendo no mínimo ali 40, 50, eu trago 60 mil leads na Fortes, né, com 12 pré-vendedor. Então 60 mil leads para não fazer nada. Não existe mais essa questão do volume, é o resultado. Então, para mim, fazendo o aparato aqui, puxando o gancho, o digital trouxe esse desafio para a gente do marketing trazer todos os canais, olhando realmente a jornada daquela persona, daquele cliente, né? Não é porque a outra empresa está fazendo, né? Não é porque a Meirelles e Freitas tem 35 pessoas na pré-venda que eu preciso das 35 pessoas, né? Não é porque fulano implantou não sei o que vai funcionar no meu. Então hoje existe essa grande onda, né? As metodologias entrando do digital, a velocidade chegando, e a gente tem um grande desafio de manter essa marca dentro de uma essência que está muito ligada ali à cultura, ao dono, e essa marca valer algo, porque é ela que vai se relacionar com o cliente. Quem está dentro do marketing sabe o quanto o marketing ele é vasto. Você tem muitas coisas dentro da área de marketing. E quem não está, acha que o marketing é a rede social, o site, né, e o cartão de visitas. E aí a gente tem que mudar toda essa concepção. Então, hoje, a gente passou por algumas marcas, né, algumas fases, na verdade, do crescimento, do growth, que iniciou ali com o marketing digital, como se colocar o tráfego pago, né, se com 5 mil de tráfego pago eu conseguir trazer ali um retorno de 100 mil reais, se eu colocar 10 mil vai ser 200 mil. Não existe isso, não é bem assim. Então, começou com essa primeira fase, acreditando muito nisso. Veio o que a Elaine falou que não é bem assim, né, que a gente passou ali por um momento onde o produto faria tudo só, então era um crescimento via produto. Então, lançar um produto top, ter um trial, ter ali uma parte de desenvolvimento e tal, seria tudo, né? E aí veio o growth pelo produto. E hoje existe muito já essa ideia de tudo estar centrado no cliente. Na verdade, o que faz a empresa crescer é a empresa estar antenada no cliente. Então, trazer o cliente certo pode significar uma receita maior, porque esse cliente ele pode chegar com 10 mil de receita e ele pode se tornar um cliente de 100 mil reais de receita ou por aí vai.
Então eu vejo que o marketing hoje ele precisa estar antenado em todas as frentes. E quando a Elaine coloca, né, tem sempre aquela briga do comercial, do lead e tal. Eu vivi isso por muitos anos e hoje eu já não tenho essa vivência porque a gente tem isso numa equipe só. Então, se forem para eles brigar, eles vão brigar dentro da equipe. Mas a gente tem que se resolver dentro da equipe também, porque quando for para fora, tem que ser um discurso coerente com as áreas que estão unificadas, né? Então, hoje eu percebo que existe também essa colaboração e até mesmo essa humildade de entender que, poxa, esse mês não foi bom, não foi porque não teve lead, teve sim. Foi realmente eu que não soube converter. Ou o contrário, né? Esse mês realmente a gente precisa melhorar os leads. Cara, a campanha pode estar boa, mas não fizeram um vídeo legal e não está atraindo. Então, assim, é importante ter essas conversas, né? E ter essa sintonia entre o marketing e vendas. Que pode não estar dentro de uma mesma equipe, não se enganem, não precisa estar 100% na mesma equipe. Mas precisa estar em sintonia, precisa estar sendo feito em conjunto. E sempre olhando o financeiro. Né? O financeiro tem realmente essa participação muito forte, porque, enfim, a gente tem que dar resultado financeiro. Eu sempre digo, eu não quero nem ver quantos leads vieram. Eu quero ver quanto entrou de faturamento para a companhia. E se esse faturamento vai dar margem de lucro. Porque também para trazer cliente, para não ter margem de lucro, é melhor não trazer. Então, assim, a gente tem que constantemente estar olhando os nossos resultados financeiros dentro do marketing. Porque é isso que alavanca o crescimento de uma empresa. Não é fazer um banner legal, é ter uma rede social cheia de videozinhos, né? Ter ali uma feira tá com um stand belíssimo e caríssimo. Não é. É realmente o que a gente traz no final que dá margem de lucro na empresa e que faz a roda girar e faz a gente trazer mais clientes e por aí vai. E aí a gente só faz isso com um olhar muito macro de tudo que envolve o marketing. E não é só, como eu falei, o cartão de visita, o bannerzinho e tal. É o olhar para o cliente. Quando eu olho para o cliente, eu me adapto. Eu, por exemplo, tenho duas empresas totalmente diferentes trabalhando, que eu posso dar exemplo para vocês. Quando a gente fala de Meirelles e Freitas, da parte de cobrança, onde a gente faz a cobrança de grandes clientes como Endel, Copel, lá de Curitiba, Endel, Rio de Janeiro, São Paulo e tal, são grandes clientes. O cliente não vem para faturar 10 mil, o cliente vem para faturar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões por mês. Então, eu não tenho como caçar esse cliente muitas vezes só na campanha de tráfego. Então, eu preciso ter outras estratégias para esse cliente. Esse cliente ele é muito mais um cliente relacional, onde eu vou participar de feira, onde eu vou ter alguns eventos que vão dar aquele approach. Mas também não se enganem, os clientes estão nos vendo nas redes sociais. E recentemente a gente postou uma matéria colocando que a gente saiu, por exemplo, na TV lá de Curitiba com os nossos agentes comerciais, trabalhando aí ali em loco para a Copel. E a Neoenergia, que é a concorrente da Copel, mas que é em outro estado, já nos procurou e já nos colocou dentro de uma RFP, dentro de uma concorrência, para conseguir também ter a Neoenergia como um cliente naquele serviço. Então, um post na rede social se tornou decisivo para trazer um cliente que vai faturar provavelmente R$1 milhão dentro de casa, por mês. Então, assim, é um complemento. Eu acho que não cabe hoje mais enquanto marketing, a gente está brigando. Ai, não, foi o marketing digital que trouxe. Ai, não, foi o conteúdo que trouxe. Ai, não, foi o pessoal da rede social. Ai, não, foi o pessoal dos SDRs com outbound. Não cabe. Tem que ter uma ideia mútua de que todos ali estão auxiliando e ajudando. E, claro, um controle de onde está vindo a maior parte dos leads que estão convertendo, para que eu consiga aplicar minha verba e ter o retorno mais rápido possível e mais eficiente possível. Então, na minha visão, é ter esse envolvimento de todas as áreas e esse equilíbrio, sabendo que todas as áreas influenciam. E o segundo exemplo é a própria Kedu. Kedu eu vendo para gestores de escolas. Então, uma venda que o marketing digital tem tudo a ver. Porque eles estão procurando dentro do Google como resolver a inadimplência da minha escola. Eles estão ali. Assim como também tem outros tipos de venda, mas principalmente marketing digital ele influencia muito. E aí eu tenho duas empresas que é completamente diferente. Uma que é uma venda muito mais outbound e outra muito mais inbound ali no marketing digital. E é saber, como eu disse, olhar para o cliente, porque no fim é ele que importa. Não é a minha especialidade, não é
o que eu acredito, não acredito que vai trazer. Você nem viu, você nem estudou, você nem analisou o perfil do cliente. Você não tem que acreditar em nada, quem tem que acreditar são os dados, né? Então, acho que é nesse caminho. Show. Eu vou aproveitar um pouquinho esse gancho só para reforçar, tá? Memorize aí para mim, por favor. Complexidade das organizações e conhecimento, tá? É porque a minha idade já está fazendo perder, eu me relembro. Vamos lá. As meninas começaram falando, por exemplo, essa questão de uma realidade de negócio muito mais complexa ou muito mais transversal. E aí a gente fala, hoje nós temos vários, né? Nós estamos falando de ESG, nós estamos falando em diversidade, né? Nós estamos falando de certas coisas. Daqui a pouco eu vou ter um problema de diversidade, né? Só tem mulher nas empresas. Eu faço um RH com feijão, por exemplo, aparece 4, 5 meninos no RH. Eu disse, rapaz, não tem que fazer um trabalho de diversidade, né? Primeira coisa que eu acho que tem que entender, pessoal, é que esses movimentos, sejam sociais, sejam tecnológicos, sejam mercadológicos, eles sempre ocorrem. E é o que falam as meninas, é uma espiral do movimento, faz parte, nós vivemos de movimento. Mas uma das coisas que eu acho interessante eu entendo disso, a questão da transgeração dentro de uma organização. Mas, em compensação, eu não estou aberto para ouvir a opinião da outra geração que está lá dentro, certo? Então, vamos logo vestir a sandália da humildade para entender o seguinte, certo? Não existe verdade nunca. Quando ela chega para a gente para dizer o seguinte, até a natureza da estratégia mercadológica que eu vou fazer vai depender muito da ausculta do mercado, daquele tipo de cliente ou parceiro, ela está dizendo que seja até complexo ou diverso. Então a gente fala, mas a gente às vezes não tem essa tolerância para entender, né? Então, hoje eu estava indo com a Bia não está aí não, né? Ela ficou estressada, foi para casa. Ela está desde 3 horas da manhã no meio da rua. Na minha família. Aí eu vim muito rápido, ela disse, vamos, fecha os olhos, fecha, vai dormindo aí. Né? Mas uma das coisas que a gente estava conversando era um pouco sobre isso, tá certo? A gente às vezes fala tanto desses novos premissas, novos valores e tudo mais, mas a gente não muda, tá entendendo? Então não tem paciência para entender que nós somos um universo empresarial complexo. Cada um tem um jeito de resposta, desde que mantenha a filosofia cultural da empresa. Até o estilo de liderança muda, tá certo? E vocês têm que entender que faz parte do processo. Então o que é que acontece? A gente precisa ser mais empático, inclusive com o negócio. Porque a gente fala que é um mundo complexo, mas para mim tudo tem que ser via redes sociais. Certo? Para alguns públicos não entendem. Já chegaram para mim e disseram, não, a palavra de moda agora é rios. Ok. Mas eu tenho um bom público meu que me responde lá no Facebook. Ok? E aí? Tá? Então, eu passei uma crise existencial porque, vou te passar, uma crise existencial porque na época, aí vamos entregar essa idade, né? Na época que começou a internet, uma das primeiras redes foi Orkut, você já ouviu falar disso? As comunidades. As comunidades. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pasmem. O Orkut chegou, foi embora, se você perguntar como era o Orkut, eu não sei. Aí um belo dia eu estou, aqui eu estava fora do estado, fazendo trabalho, e aí, professor, legal, vamos logo te adicionar aqui nas redes. Aí não era mais Orkut, tá? Aí já era Facebook, já era. Aí eu disse, eu não tenho. A menina olhou com a cara de bicho, então você não existe. Tá? E eu fiquei naquela crise existencial, quer dizer, se eu não for alguém ligado nas redes sociais, eu estou fora de um contexto. Não é assim que funciona. Ela é importante, ela é vital como as outras. Então a gente precisa entender que dentro desse contexto, essa capacidade de modelar e flexibilizar e perceber a importância dos outros subsistemas ou qualquer que seja na natureza é importante. Então assim, sejamos diversos, sejamos complexos, então tenha a humildade de entender que às vezes o jeito de fazer daquele é importante para o negócio, tá certo? Que não é só aquele jeito que é o jeito certo de integrar, que não vai acontecer. Diz. Falando um pouco dessa parte do marketing, eu sou trainee da área de captação, uma área que... Eu explico o que é a área de captação para o pessoal. Vocês não vão entender. A área de captação da UOA é a área de captação de leite. Então, é uma área que compra o leite dos produtores para a indústria produzir e o comercial vender lá na prateleira do supermercado. Então, uma área super importante para a companhia, uma área que tem muito custo,
e que ela impacta muito no resultado final ali da companhia. E trazendo um pouco para essa parte do marketing, da comunicação, hoje eu penso diariamente que é uma coisa que o diretor e o nosso CEO fala muito. Como que está a nossa imagem com os produtores? Como que a gente pode se comunicar e melhorar com eles? Então, assim, é uma coisa que eles me cobram muito e falam, o que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? E um pouco do Instagram, nem todos usam, mas pequenos detalhes que a gente fez, alteração ali, olha, eu nem sou da área de marketing, mas será que a gente pode ir por aqui? Será que a gente pode mudar isso? Já recebi muitos elogios quando eu encontro um produtor e eles nem sabem que sou eu que estou ali por trás, mais ou menos. Mas, nossa, que legal que você repostou uma imagem minha. Nossa, mas fizeram um vídeo e não me colocaram lá. Me coloca no próximo, queria aparecer também. Então, se você vai criando... você fideliza de certa forma ali e fala, nossa, a empresa me enxerga não só como um número, mas a gente tem um relacionamento, porque um produtor, ele é diferente, né? De um cliente que vai estar ali comprando o seu produto final. Então, ter esse tipo de olhar para o produtor é muito diferente e a gente vem passando por essas mudanças. No outro canal que você falou assim, nem todos estão no Instagram, tem muito no Facebook. Muitos produtores nossos estão na rádio, naquela rádiozinho cedo, 6 horas da manhã, e você se conectar com ele, falar o nome dele, e aí vai muito da gente identificar quais são os melhores rádios, quais são os melhores horários, e a forma muito de se comunicar. Ainda mais o Avoá hoje que está aqui no Nordeste e que está em Minas, eles não gostam de perder a essência. Então, o que a gente pode fazer e se comunicar com eles, sabe? Como é o nome? Eduardo. Eduardo, eu fui no caminhãozinho que é Avoá, compro Betânia, né? Não. Do Betânia, e fundiu com Camponês, Baré. Isso, Aí eu fui no caminhãozinho da Betânia, eu fui fazer o que o Romulo fazia, né? Saber onde é que está o negócio. E você falou uma coisa muito importante, que vocês precisam estar ligados a qualquer área que vocês forem. Quando eu estava lá na Polibras, a gente tinha que fazer um caminho inteiro e ninguém queria ir nessa rota da Betânia, porque era a rota mais perigosa. E eu lá sabia que rota era essa. Olha, o melhor que a gente faz na vida é não saber as coisas como um todo, porque a gente vai com gol de gás. E aí o presidente, depois da empresa, o presidente chegou para mim, minha filha, você é igual um leão, porque vai-se embora e... Né? O mais interessante na tua fala que vocês precisam ter na vida de vocês, o canal certo. Aquela história que a gente brinca lá atrás, né, da comunicação. A outra pessoa, comunicar não é só falar, a outra pessoa precisa entender. Então, em qualquer área que você esteja, eu acho que a nossa essência de marketing, né, que aí a Lívia falou muito bem, o processo que a gente viveu, né, vive um processo de produto, um processo, né, antigo, e hoje a gente vive o processo do cliente, o cliente no centro. Mas esse cliente no centro, ele não vai te escutar se você não tiver com a comunicação certa no canal certo. E você, na sua área, você vai fazer uma grande diferença. Não precisa esperar, eu brinco muito. Gente, vocês estão esperando que nós aqui do marketing, com essa quantidade de pessoas, vai atingir o Brasil inteiro. Nós não temos braço. Mas se cada um tiver a essência e a cultura da empresa, você vai conseguir fazer melhor o seu trabalho com esses canais. Então, é uma mudança que você faz. Então, assim, fazendo as pontes, né? Nós, como marketing, a gente sempre porque o marketing não fez isso, o marketing devia estar na feira tal, o marketing devia ter feito a publicidade tal, porque eu estou vendo que o concorrente fez. Então, assim, você fez a diferença de entender qual é o canal. E você falou muito certo. Tem uns que estão no Facebook, tem uns que estão no Instagram, mas tem outros que estão na rádio. Né? E citar o nome dele, do produtor, muitas vezes é o seu maior produtor da região. Né? E tem outro cliente que a gente trabalhou, né, que está aqui, a Cialme, e a gente brincava muito. Gente, vocês estão estão esperando o povo todinho saber de vocês, e o maior comprador de vocês, que é na região tal, vocês não fizeram uma visita. Por quê? Porque ele já compra frequente.
Então, vocês que estão em áreas diferentes têm que ter a sensibilidade de fazer a diferença com o cliente da empresa de vocês. Lógico, alinhado com a gestão, alinhado com tudo que vocês precisam, mas essa é a diferença de você olhar e ter essa sensibilidade, parabéns, porque é isso mesmo que as empresas esperam. Tenha a ideia, alinhe com o seu gestor e execute, porque aí várias mãos no mesmo exercício. Né? E a próxima fase não é mais só do cliente, é da comunidade, do ecossistema que você está montando. Então, esses teus fornecedores, eles são também teus clientes. Né? Então, por isso que é tão importante, talvez, ter estratégias específicas para eles estarem junto contigo, serem parte do teu ecossistema, construindo o teu negócio. Lá, por exemplo, na Kedu, a gente tem diversos parceiros que são da parte de consultorias, advogados. A gente tem uma área só disso, que a gente chama de relacionamentos institucionais. E essa área, ela faz essa ponte com todos esses parceiros que trabalham com escolas e que podem nos indicar e que podem trazer a gente para a nossa marca para perto das escolas. Então eu vejo que é um pouco parecido ali com o que vocês precisam fazer e construir. E esse é um futuro que já está próximo, que inclusive ano passado na RD Summit foi falado muito sobre isso, sobre o ecossistema que a empresa precisa montar em torno dela, com os fornecedores, com parceiros, com os clientes, para que todos esses façam parte da empresa. Show. Eu vou só complementar, né, essa questão, tá? Só vou complementar essa questão do Eduardo, que é muito importante. Da mesma forma que a gente falou agora do cliente, não se esqueçam, nós somos clientes e fornecedores internos. Isso, essa percepção, como chegar ao cliente, nós temos que fazer. E nós estamos num modelo muito antigo de que já fiz a minha parte, isso não é problema meu, não está mais no meu horário, no meu setor, fica difícil, tá certo? Outra coisa que eu aprendi desde cedo, tá certo? Aliás, essa semana passada, minha mulher está assistindo o meu negócio dos casais que não se conhecem. Casamento às cegas. Eu não tenho paciência para essas coisas não, né? Aí a mulher, vamos ficar aqui no teu saco para isso não. Mas eu teve uma hora que eu achei interessante, que é o seguinte, ali foi feita uma inversão. Eles não foram para o estereótipo, eles não foram para nada. Eles foram para a essência. Isso é muito interessante. Eu aprendi para minha avó o seguinte, para você conhecer alguém, meu filho, você tem que comer 1 quilo de sal junto com ele. Eu sou hipertenso, imagina quanto tempo eu levo para conhecer essa pessoa. Certo? É fato. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quer trabalhar o cliente interno? Conheçam. Se interesse. Não espere só um relatório de A, B, não. Perguntar, a minha entrega está sendo boa. Porque é isso que vai edificar vocês dentro de uma organização. É a mesma coisa. Se nós temos a preocupação hoje de trazer não só o cliente, mas como a comunidade, estou falando de stakeholders, então o que nós estamos dizendo com isso? Eu preciso fazer com que a minha marca, ou a minha pessoa, enquanto é marca pessoal, seja benquista. Nos dias de hoje, pessoal, tem área que a gente diz, estou precisando disso. É com quem? Com a área tal. Ou assim, arma uma rede, vai dormir que daqui isso venha para cá. Isso é muito depreciativo para um profissional, uma área dentro desse setor, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, lembre-se disso, não importa se eu estou na área de produção, não importa se eu estou na área de compliance, não importa se eu estou na área de logística, aquilo é orgânico, aquilo é sistêmico, está havendo interface a toda hora, conexões a toda hora. Eu preciso ser visto, a melhor forma de ser visto enquanto marca pessoal é estar à disposição da cadeia, tanto interna como externa. Então, não abra mão disso. Tá? Isso é essencial. Se o Paulo ainda me lembra, segunda e última coisa, né? Tu quer mesmo a segunda e última coisa? Conhecimento, né? Tu tá pior do que eu. Falei da complexidade, agora por conhecimento. Você sabe qual dos maiores problemas que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos tolhindo uma coisa que eu acho importante, capacidade de pensar e interpretar. Eu só escuto todo dia, não aguento mais fake news. Você sabe qual é o problema da fake news, pessoal? Não é a colocação ser mentirosa, é você não ter capacidade de fazer uma análise disso, sabe? E nós estamos sendo tão velozes, tão impacientes enquanto profissionais, que recebe engole. Olha, o cliente participou lá, sim, mas qual é o interesse do cliente participar daquele meeting, daquele evento? A gente apenas modera e já diz, certo? Ou então a equipe comercial diz assim, olha, o cliente está fazendo uma promoção, tá certo, no leite tal. Ah, legal. A pergunta é, por que ele está fazendo promoção, tu sabe? Será que ele não está com estoque? Quer dizer, a gente simplesmente a rota que está recebendo não está nem processando.
E a gente precisa, porque no mundo complexo de hoje, a inteligência, né, o conhecimento trabalhado é a melhor arma nos dias de hoje. E a gente, às vezes, modula e modela muito rápido. Aprendi aqui, essa é a melhor forma. A melhor forma de eu trabalhar é em Instagram. Aí eu faço a pergunta, eu brinco muito com o meu pessoal, às vezes, o Eduardo do marketing, uma vez ele chegou, eu fiz uma pesquisa e mandei para ele. É essa a realidade? Ele tomou um susto. Eu não sabia, porque assim, se eu sou jovem, né, o que é que o jovem vê? Sei lá, não chama nem o Insta, né? Mas existem outros elementos dentro do processo. É o TikTok hoje. É o TikTok. Okay? Então ele diz assim, rapaz, a melhor forma é o TikTok. Para quem? Tá certo? A única experiência de TikTok que eu tive foi quando minhas filhas fizeram dançar um negócio lá e fiquei pensando assim. Virou figurinha. Aí, aliás, fizeram uma ali que era aquela da tarde sobre júdice, né? E filmou dentro da sala de aula dançando e postou lá. Mas o que eu quero que vocês entenderem é assim, isso é legal. Legal para quem? Para esse público. E a gente acha que é para todo mundo. Vamos ter essa capacidade de se colocar. E eu não estou falando só do marketing, eu estou falando das outras áreas. O que é que realmente é entregável para quem? Se nós vivemos de entrega. Isso é importante. Ok? Vamos aí fechando, pessoal. Eu já estou preocupado com a hora de vocês. Alguém quer só fazer uma pergunta? Se alguém quiser, vamos lá. Pessoal, boa noite. Bruna Desirê. Eu sou sócia e líder operacional da Fab Design. A gente é uma empresa de marketing, tá? E a gente falou muito hoje sobre você ser protagonista, mas na posição de liderança, como desenvolver protagonistas? Só culpa o RH por não estar contratando as pessoas certas? Como que eu desenvolvo essas pessoas da melhor forma? E ainda mais nessa nova geração. Eu não posso nem falar de outra geração, porque eu tenho 25 anos, mas eu tenho aí algumas experiências que realmente mudaram toda a minha carreira. E as pessoas que eu estou contratando não têm essas experiências. Como desenvolver elas para que elas sejam protagonistas dentro da minha própria empresa? Eu vou passar para ali. Não, fala ali, porque eu vou só depois se abre. Não, eu ia falar que na minha visão tem duas formas principais. A primeira é inspirar. Hoje, quando as pessoas elas perguntam para mim o que é que a minha equipe acha de mim, eu sempre pergunto para eles, o que é que vocês acham de mim? Não, Lívia, você é uma pessoa inspiradora. E eu percebo que ser inspirador para um jovem é muito importante, porque no momento em que você inspira, você transmite para ele que é possível, você transmite conhecimento, você transmite comportamentos, você transmite, compartilha realmente com eles a sua vivência e mostra que você está junto dele ali para tudo, você inspira muito e você faz com que ele tenha vontade de realmente se espelhar e crescer da mesma forma. Tem um colaborador meu que ele entrou muito novinho, muito verdinho, era o primeiro trabalho. E logo no começo ele era muito tímido, ele era muito calado. E ele entrou para ser pré-venda. Aí eu olhei e disse, gente, mas não vai dar certo. Não tem condições, o que foi que aconteceu aqui, né? Mas, cara, à medida que ele foi participando de reuniões, ele era um pré-venda que estava muito próximo a mim por um projeto específico. Então, eu era um pré-venda que sempre participava de reuniões comigo. E a partir do momento que ele foi vendo como é que se desenvolvia, eu fui contando para ele que eu era muito tímida, que eu não falava em público, eu era uma pessoa extremamente introvertida. E hoje eu dou palestras e estou à frente. Se for para brigar com o diretor e dono da empresa, eu brigo. Quando ele foi vendo isso, hoje ele é outra pessoa. Inclusive, ele já se tornou executivo de contas lá da empresa. Então, ele já teve um crescimento dentro da carreira. Então, a inspiração é o principal para desenvolver para qualquer colaborador. E o segundo é também a técnica, o conhecimento. Eu acredito muito no conhecimento. Eu, Lívia, terminei, o Thiago nasceu, eu quero já entrar em outra pós, porque assim, já estou quase com overdose de pós. Não, estou com abstinência, né? De pós. Então, assim, preciso estar constantemente em um curso, em uma pós, meu sonho é fazer um mestrado fora, gosto de fazer cursos fora e por aí vai. Então, também o conhecimento é muito importante, porque você vai passando o conhecimento para o colaborador e ele vai percebendo que ele pode também crescer dentro desse conhecimento. Então, na minha visão, é inspirar e transmitir tudo o que você tem de conhecimento, sem ter receio do cara ficar melhor do que você, porque pelo contrário, aquilo que até a gente já falou, você precisa de pessoas melhores do que você dentro da sua equipe. Eu
tenho hoje pessoas que sabem fazer campanha de tráfego muito melhor que eu, muito melhor que eu. Pessoas que sabem gravar, que eu não sei nem o que eles fazem lá para editar os vídeos, fica maravilhoso. Pessoas que são pré-vendas incríveis, conseguem contornar ali o cliente, fechar uma reunião que eu não saberia fazer. Então, assim, tenham pessoas melhores do que vocês. E para vocês serem pessoas melhores que vocês, inspirem e transmitam conhecimento. Show. Só para fechar, que é muito importante, uma das questões é essa. Lembre, o maior aprendizado que um líder pode passar para a equipe para tornar os líderes é o exemplo e a prática. Tá certo? Isso a gente aprende em casa. Não é por isso que a gente diz, o que se aprende em casa vai à praça. O que a gente quer dizer, os exemplos que vocês têm enquanto profissionais, enquanto líderes, né, os que já estão ocupando cargos estratégicos, eles fazem toda uma diferença. Você é aquilo que faz e não o que diz. Tá? Então, por mais que você tenha um discurso bonito, eles vão pela sua prática e não pela sua fala. Então, essa é a primeira questão. O Eduardo até pediu para sair mais cedo, ele me convidou lá, o diretor, para participar de podcast. Eles têm uma rede muito legal até no Instagram, que é Gestores, eu acho. E uma primeira pergunta que ele me fez foi essa, tá certo? Na sua visão, como ser um líder inspirador? Primeiro, eu não acredito no líder que não tenha propósito, certo? O propósito que leva as pessoas a querer ser, você é esse líder, porque ele não sabe nem o que quer da vida, é maravilhoso, quer ficar atrás dele, ninguém vai, me pega, sabe? Ele, rapaz, ele é um fracassado, ele não traz nenhum resultado, mas pensa no cara bom, isso não funciona. Primeira coisa, traga prática, certo? Segundo, e outra é o papel do líder. Sabe? Se nós temos condições e consciência de entender que o líder está ali para fazer os outros fazerem cada vez melhor, muda. Eu vi de um grande líder uma coisa, cabe a mim, enquanto líder, procurar escolher os melhores e torná-los cada vez melhores. Tá? Então, esse cuidado, ele faz toda uma diferença para o time. Então, não abra mão disso. Procure ver nos líderes quem está ascendendo, os líderes que para vocês são exemplo. Procura, todo mundo é ser humano, não é perfeito. Então, procura aquilo que é positivo, porque tudo é uma experiência, uma aprendizagem. Aprendam com as quedas, aprendam com os erros, porque é isso que vai edificando você, vai lhe dando robustez, tá certo? Vai lhe dando resiliência e principalmente capacidade de adaptabilidade, porque você passa a entender que as crenças são limitantes, que nem toda verdade ela é única, porque as coisas estão mudando tão rápido que eu trago um valor hoje que vai ser desconstruído daqui a mais 6, 7 meses. Então isso é essencial. Valeu, pessoal, a experiência? Uma salva de palmas para vocês. Nós vamos ter uma foto que a gente sempre bate com todo mundo, mas eu queria que elas fizessem a última fala aí, para a gente convidá-los aí para essa foto. Pessoal, obrigada por hoje. Estamos à disposição, assim, as redes sociais, as minhas estão ali fechadas, abertas, mas LinkedIn está aí, vocês vão atrás, a gente conversa, é muito bom trocar. Então, assim, fiquem à vontade, perguntem, eu respondo lá e tá tudo maravilhoso. Sejam focados, né, realmente procurem estar perto de pessoas que vão inspirar vocês, porque esses líderes também levam a gente a bem longe, né? Então, assim, foquem. E é maravilhoso. Parabéns pelas empresas que estão dentro desse programa. Parabéns por vocês terem aceito estar no programa, porque isso já é um primeiro passo, né? É um desafio muito grande, como o Romulo falou, de estar com uma jornada tão intensa e você conciliar isso e tem aí muitos soninhos, né, acumulados, mas vai valer a pena. Uma hora você vai olhar para a sua trajetória como experiência e você vai ter orgulho, tá bom? Queria também só agradecer e colocar que vocês não deixem de sonhar com a carreira de vocês, não deixem de assumir o protagonismo nessa carreira. Nenhum líder de vocês é dono da carreira de vocês, vocês são os donos. Então acreditem nela mais do que em qualquer outra coisa e espero encontrá-los aí daqui a alguns anos como grandes pessoas que estão ali à frente de equipes, né, que estão à frente de áreas, que a gente possa se encontrar e que vocês possam ter muito orgulho da carreira que vocês construíram. Com certeza, talvez a maior recompensa vai ser vocês terem orgulho do caminho que vocês trilharam, tá bom? Obrigada.